Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Mentorship com Danny Timani. Hoje nós estamos com o tema liderança. É um enorme prazer poder compartilhar conhecimento, experiência com todos vocês. Eu vou falar sobre liderança. Existem dois tipos de liderança. Tem aquelas pessoas que são líderes por vocação e tem aquelas que aprendem a ser líder. Aonde é que você se encontra nestas duas linhas? Será que você é um líder com vocação ou um líder que aprendeu a liderar? Eu vou falar as diferenças entre aqueles líderes que aprendem a liderar e aqueles líderes que têm vocação para liderar. Isso eu não quero dizer que aqueles que têm vocação para liderar ou têm um chamado para liderar que não tenham passado de um aprendizado. Todos nós como líderes, Deus sempre cria um caminho para poder nos preparar para a liderança. Todo aquele que não é treinado ou preparado para a liderança corre o risco de ter uma liderança muito fraca. Deus sempre arranja uma forma de nos treinar, nos capacitar para aquilo que é o seu propósito. Liderança não é só ministerial, não é só liderança como diácono, como evangelista, como qualquer coisa. Todos nós fomos chamados para liderar, no fim das contas. Porque você tem também pessoas com famílias, né? Você vai ter que liderar uma família, você vai ter que liderar o teu casamento, você vai ter que liderar o teu negócio. Todos nós fomos chamados para liderar. Alguns pensam que quando falamos de liderança, é só no conceito igreja. Não, não é só no conceito igreja. Quando falamos de liderança, é em todas as áreas das nossas vidas. Deve haver um lado de liderança em nós. Há uma parábola de Jesus que eu gosto, que é a parábola onde se distribui talentos, onde Jesus dá 5, dá 3, dá 1. Isso revela que Deus também nos dá responsabilidades através ou de acordo com as nossas capacidades. Aquele que foi dado 1 é porque Deus sabia que essa pessoa podia produzir 2. Aquele que foi lhe dado 3, Deus sabia que ia multiplicar 6. Aquele que lhe foi dado 5, Deus sabia que ia multiplicar 10. Toda a nossa liderança será de acordo com a capacidade ou o nível de aceitação para com a minha pessoa em aprender sobre liderança. Será que você está a aprender sobre liderança, a investigar mais sobre liderança para poder melhorar tudo aquilo que é tua responsabilidade de liderar? Vamos lá falar sobre liderança por vocação. A liderança por vocação é aquela liderança que a pessoa tem um chamado de Deus. A pessoa já sente que Deus tem me chamado, Deus tem colocado algo para que eu possa fazer para com aquilo que são os planos de Deus. Aqui na Terra, Deus usa as pessoas. Tudo que nós temos aqui na Terra, como plano, como projeto que o reino de Deus tem, Deus sempre vai apontar alguém para o fazer. E você pode ser essa pessoa que Deus apontou para poder liderar, para poder estar em frente de uma responsabilidade. Por que que eu falo que Deus sempre dá responsabilidade? Quando tu olhas para o Gênesis, tu vês Deus faz os céus e a terra e tudo quanto nele há. E Deus diz, ou a palavra de Deus diz, e não caiu chuva, nem orvalho e nem as plantas cresciam porque não havia lá o homem para poder cuidar. Logo, quando Deus traz Adão, Deus lhe trouxe com o propósito que ele liderasse o projeto dele, liderasse a terra. Por isso Deus deu responsabilidade, deu domínio, deu tarefa. Se Deus deu domínio, se Deus deu tarefa, se Deus colocou Adão em frente, significa que houve uma instrução, houve uma preparação. Ou, por outra, Adão foi dito o que ele devia fazer. E não tem como eu te dizer o que você deve fazer sem que passes pela uma instrução. Que instrução? Instrução
para você poder liderar. Então, Adão foi o primeiro líder da humanidade. Adão foi o primeiro líder aqui na Terra. Logo, Deus lhe deu uma responsabilidade. Responsabilidade de fazer o quê? Cuidar da Terra. Ele que deu nome aos animais, ele que nomeou tudo quanto existe. Adão é que nomeou. Logo, exerceu a autoridade e a instrução que ele recebeu de Deus. Ele começou a sua liderança. Toda liderança visa ter multiplicação. Às vezes você vai ser dado uma responsabilidade simplesmente com duas coisas ou com uma coisa. Se a tua liderança for eficaz, a partir desta uma coisa, duas coisas, três coisas, você vai trazer a multiplicação disso. Toda liderança visa que todo aquele que lidera tome a responsabilidade daquilo que está a liderar para que haja um crescimento, uma transformação e uma implementação. Você recebe a visão de Deus e uma implementação da tua própria parte para poder gerir, conduzir isto que te colocaram como liderança. Liderança é uma responsabilidade. Quando Deus te chama para liderar, Deus está lhe dando uma responsabilidade, Deus está lhe incumbindo uma responsabilidade. E você terá que prestar contas, sabes? Tudo que nós fazemos, se tivermos a mentalidade que eu preciso prestar contas, a tua liderança será muito eficaz. Muitas pessoas até têm vocação para liderar, mas não tomam a responsabilidade de serem pessoas eficazes dentro da liderança. Quando Deus quer lhe dar uma responsabilidade para liderar, não vai faltar treinamento. Um dos maiores erros que nós cometemos quando Deus nos chama para a liderança, principalmente quando temos vocação, é pensar que nós não precisamos de instrução. Você sempre vai precisar de instrução na tua liderança. Instrução, às vezes, é aprender com os outros, é ver como é que os outros fazem, porque o facto de você ter vocação para a liderança não quer dizer ou não te coloca ausente de você poder aprender com os outros, de você poder ver como é que os outros estão a fazer, para você poder melhorar a tua liderança. Algumas pessoas que têm vocação para a liderança, têm um chamado para a liderança, eles até que podem ter uma boa liderança, mas esta liderança chega a não crescer, a não desenvolver, porque ela não quer aprender com os outros, simplesmente porque ela sabe que tem vocação. Quando Deus chamou Moisés para liderar, se você observar muito bem a história de Moisés, você vai encontrar que até os egípcios foram usados para treinar Moisés. Moisés foi treinado em toda a sabedoria, em toda a ciência do Egito, porque Deus sabia que iria o tornar líder. Em outras palavras, Deus vai usar a escola pública para te treinar. Deus vai usar a tua faculdade para te treinar. Deus vai usar as pessoas à sua volta para te trazerem treino. Sabes, algumas experiências que você passa é mesmo para que você possa ter uma liderança eficaz. Houve um tempo que eu olhei tudo que eu estava a passar como se fosse sofrimento e problema. Mas depois de um tempo, eu dei conta que era simplesmente uma faculdade. E Deus estava a treinar-me para aquilo que eu me tornei hoje. Quando você tem vocação para a liderança, tudo que você passa, olhe como uma escola, uma faculdade, um treinamento que Deus está a lhe dar. Sabe por quê? Porque você terá que enfrentar coisas dentro da tua liderança que você terá que ser a experiência própria sobre o que você estará a ver adiante de si ou com os liderados por ti, por aqueles que você vai ter que ajudar, por aqueles que você vai ter que orientar, por aqueles que você vai ter que instruir. Se você quer se tornar uma pessoa que vai liderar muito bem as coisas que você terá responsabilidade, você terá que aceitar, mesmo com vocação, aprender dos outros. Vou te dar um breve testemunho. Uma vez eu fui contratado para trabalhar na Debonese
Eu era para trabalhar lá como manager, como gerente. O que me chamou a atenção é que ao invés de eu começar do caixa, eu tinha que começar pela cozinha. Mas na contratação, eu fui contratado para ser um manager. Mas por que eu tinha que começar pela cozinha? Porque eu tinha que liderar pessoas. Um manager é um líder. Ele não está só para contar dinheiro, mas ele está para orientar os trabalhadores, conduzir os trabalhadores. Agora, o que me chamou a atenção é que primeiro me mandaram ir lavar os pratos. E se eu fosse uma outra pessoa, eu ia reclamar. Eu ia falar para elas, olha, eu não fui contratado aqui para lavar pratos, eu fui contratado aqui para ser um manager. Mas quando me mandaram lavar os pratos, era para eu saber como é que se lava os pratos para quando eu contratar um novo trabalhador, por exemplo, para trabalhar na cozinha, para que ele saiba como se lavam os pratos do sítio onde eu ia trabalhar. Depois eu tive que ir aprender a fazer a massa de pizzas. Por que eu tinha que fazer a massa de pizzas? Eu não poderia estar a vender um produto que eu não sei fazer. Eu tinha que aprender a fazer pizza. Mas por que eu tinha que aprender a fazer pizza se eu ia trabalhar como um manager? Eu tinha que aprender a fazer as pizzas porque eu teria que ensinar. Caso eu venha contratar novas pessoas, eu seria a pessoa que ia lhes ensinar como fazer o trabalho. Ser líder é ensinar os outros. E como é que eu vou ensinar os outros se eu não aprendi? Eu tenho que ensinar o que eu aprendi. Eu tenho que ensinar o que eu fui instruído. Mesmo que seja para instruir da forma mais atualizada. Mas eu preciso aceitar passar do aprendizado. E a maioria das pessoas que têm vocação tem esta dificuldade. Aprender com os outros. Quando você aprende com os outros, você não tira a tua essência ou a vocação que você já tem diante de Deus. Mas sim, Deus usa isso para te aperfeiçoar e te fazer entender sobre a liderança. Quando falei de Moisés, Moisés foi treinado com toda a ciência do Egito. Moisés era considerado um príncipe. Ele vivia na casa de Faraó. Mas Deus estava a o preparar para uma grande liderança. Depois disso, ele entrou para a segunda fase do treinamento. Foi quando Deus o enviou para a casa do seu sogro, onde ele teve o seu sogro. Quando ele esteve fugitivo, era uma faculdade de Deus, porque lá onde ele encontrou uma nova família, ele teve que ser pastor de ovelhas. Veja que tudo estava ligado com o que Deus estava a preparar para fazer. A ciência, agora pastor de ovelhas, porque Deus sabia que ele ia ser o pastor do povo de Israel, ou que ia os guiar até a terra prometida. E o que Moisés ia aprender com as ovelhas? Aquelas ovelhas que saem do caminho, aquelas ovelhas que se perdem, aquelas ovelhas, ele tinha que aprender através destas ovelhas que ele estaria a liderar. Não obstante disso, ele também, na casa do sogro dele, o sogro dele era um sacerdote. Então, provavelmente, ele via como é que este homem exercia o seu ofício de sacerdote. Quando Deus viu que Moisés já estava pronto para assumir a liderança, você vai olhar o histórico de Moisés e você verá que ele aprendeu com a ciência, com as ovelhas e também com o seu gerro. E quando Deus viu que ele estava pronto, deu-lhe a responsabilidade. Muitas das vezes, nós começamos a liderar antes de estarmos prontos para liderar. É por isso que depois de 2 anos, 3 anos de ministério, o que você faz? Você procura um mentor, você procura um pai espiritual, porque as coisas começam a ficar tão difíceis que você não sabe o que fazer. Chega sempre essa fase na liderança em que você não sabe o que fazer. Sabe quando que é? Quando você não se deixou aprender por completo a instrução ou a preparação que Deus estava a fazer para si, para te dar a responsabilidade. Moisés estava pronto para liderar. Por isso que Deus apareceu para ele e deu-lhe a responsabilidade de ele liderar o povo. Mas agora, preste atenção nisto que eu vou falar. Quando Moisés desce
para o Egito, Moisés tinha que provar que realmente ele foi chamado para liderar. Toda liderança passa por prova. Há pessoas que vão olhar para si e não verão em si uma pessoa capaz de as liderar. E muitas pessoas, quando dão início à sua liderança, tendem a voltar para trás por causa da rejeição. Rejeição é uma coisa normal na liderança. Quando você tem um novo emprego, quando você entra num emprego como chefe, como uma pessoa que é para estar na linha de frente, sempre você vai receber rejeição, até antes que comeces a expor a tua capacidade de liderança. Quando você começa a entrar em ação para a liderança, as pessoas provavelmente vão rejeitar, sim. Não foi fácil para Moisés, porque Moisés teve que provar a Faraó que realmente foi enviado. Porque o Faraó disse para ele: me prova que você foi enviado. Mostra que você foi enviado. Na liderança você vai passar isso, onde as pessoas vão querer que você lhes prove que realmente você tem vocação para a liderança. E como é que nós vamos mostrar? Através do trabalho. Como é que Moisés mostrou? Através dos sinais que eu realmente fui enviado por Deus para liderar o povo. Danny Timani, como é que será o meu sinal? O teu sinal será o trabalho, será os projetos que você vai implementar, as soluções que você vai trazer que vão funcionar. Líder serve para trazer soluções. Deus não te chama para liderar simplesmente para você estar parado e berar para as pessoas e apontar às pessoas. Não. Deus te chama para liderar para resultados. Nós lideramos para ter resultados. E Moisés começou a ter resultados. Nós lideramos para ter resultados. Deus nunca nos chama para liderarmos sem resultados. Os resultados são precisos em qualquer liderança. Muitas pessoas não conseguem ver resultados na sua liderança porque está a faltar alguma coisa. A visão é certa, o que acreditamos é verdade, o que vimos na visão é verdade. Sabes, tudo aquilo que Deus coloca no nosso espírito para realizar é verdadeiro. O nosso único problema é não nos capacitarmos ao nível daquilo que é a visão que Deus nos deu, ao nível daquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Eu já não tenho um problema, principalmente nós africanos. Quando a visão ainda está a ser cozinhada dentro de nós, um plano, um projeto, já corremos para entrar em ação, sem mesmo deixarmos que Deus complete a visão que Ele colocou em nós. Por que é importante você deixar que a visão que Deus coloca em si seja completa? Porque você fará cálculos. Quando você começa uma visão, antes de Deus completar, de te dar a visão, você age sem fazer cálculos. E quando você age sem fazer cálculos, você começa a não ver resultados. Então a tua liderança começa a não ter resultados. E quando você não tem resultado, você pode duvidar que Deus te chamou para liderar. Não é que Deus não tenha te chamado para liderar. Os erros, as falhas, as coisas que você comete ao longo do caminho é porque você não deixou que a visão fique completa dentro de si. Toda visão precisa ter resultados. E a responsabilidade de trazer resultados é você como líder. Eu notei uma coisa no líder. Se você notar a liderança de Moisés, quando o povo passava pelo deserto, tudo cobrava a ele. Por quê? Porque ele falou das promessas de Deus. Ele trouxe uma promessa para o povo. Você como líder, você sempre vai trazer promessa para os teus trabalhadores, para os teus funcionários, para a tua família, para qualquer projeto que você esteja a liderar. Você terá que dar promessa. Sabe por que você dá promessa? Porque Deus falou contigo, você tem a visão. Você tem a visão da coisa. E por você ter a visão da coisa, você faz promessa. Por isso que Moisés, quando chegou para o povo, diz que és que Deus tem preparado uma terra que manda leite e mel. Mas no percurso da liderança de Moisés, ele se deparou com cobranças do povo. Quando você é líder, as pessoas vão cobrar. E quando as pessoas cobrarem, você terá que estar disponível para selecionar e dar tudo aquilo que elas cobram. Então, há momentos que vai parecer que não há resultados, que as coisas parecem que não estão a dar certo. Moisés chegou a irritar-se com isso.
Moisés chegou a perder paciência. Que quer dizer que dentro da liderança sempre você encontrará pessoas que não vão te entender. Não vão entender a tua visão, não vão entender a tua forma de conduzi-las. Porque em algum momento o povo quis que Moisés os conduzisse de como eles queriam. Mas Moisés não tinha como os conduzir de como ele queria. Moisés tinha que os conduzir de acordo com a visão e a instrução que Deus lhe deu. Lembre-se, toda liderança deve ter resultados. Toda liderança deve haver multiplicação. Toda liderança deve haver mudanças. Porque nós começamos uma visão, um plano, um projeto do zero. E você, como líder, precisa trazer forma, precisa montar a visão até ficar visível. Tem pessoas que não estão a ver resultados naquilo que começaram. E tem pessoas que desistiram. Seu ministério, trabalho, projetos, planos. Por que esta pessoa desistiu? Será que esta pessoa não tinha o chamado de Deus? Pelo contrário, essa pessoa tinha o chamado de Deus. Mas aquilo que eu sempre digo, quando você rejeita a capacitação, quando você rejeita o treinamento, quando você rejeita a troca de experiência, você acaba desistindo por pensar que não há mais soluções, enquanto você só precisava sentar com alguém para lhe instruir como sair daquela situação que lhe foi difícil e que o levou ao nível de desistir da tua liderança, do teu projeto e do teu chamado. Ser líder não é luxo. Ser líder há quem pensa que é um privilégio. Ser líder é um trabalho, ser líder é uma responsabilidade, onde que o teu foco será cumprir a tua missão. Deixa-me falar dos desafios que você vai encontrar na liderança. Lembra quando Moisés ele foi para o Egito como profeta? O primeiro desafio que Moisés teve foi a dúvida de Faraó. Um dos primeiros desafios que você vai encontrar na tua liderança é pessoas duvidarem de si, duvidar da sua capacidade, duvidar que você foi chamado, duvidar do potencial que provavelmente você tenha. E não culpe as pessoas quando duvidarem de si, porque não há nada palpável. Você simplesmente, quando começa a liderar com palavras. Você começa a compartilhar simplesmente a visão. Então, um dos desafios que você vai ter é a dúvida. É as pessoas duvidarem de si. É as pessoas cobrarem-te uma prova. Isso não só na área ministerial. Mesmo quando queres começar um negócio, um trabalho, implementar um projeto, sempre você enfrentará o desafio das pessoas duvidarem em si. Outro desafio que você vai enfrentar na liderança, que você não pode ter dúvida, é que no início da liderança as pessoas vão se juntar a ti e no mesmo período as pessoas vão desacreditar e vão deixar, vão te abandonar. E quando as pessoas te abandonam, você tem que ter o cuidado de não pensar que você não tem vocação e não tem chamada. Porque às vezes você vai se perguntar, por que as pessoas estão me abandonando? Por que as pessoas estão a me deixar? Por que as pessoas não ficam? Lembre-se, houveram discípulos que deixaram Jesus para trás. Em nenhum momento Jesus duvidou daquilo que é sua vocação, que é o seu chamado. Nunca pense que você não tem o chamado, o favor de Deus ou habilidade para liderar quando as pessoas te abandonam. Então, algumas pessoas não vão concordar com o tipo de liderança que você faz, com a forma de como você lidera. E essas pessoas são livres de abandonar e de ir embora. Mas quando começares a enfrentar esse desafio, não pense em nenhum momento que você não tenha vocação para a liderança. Porque às vezes as pessoas que vão te deixar são aquelas pessoas que você ficou muito apegadas a elas. Jesus tinha 70 discípulos e desses 70 abandonaram
e ficou novamente com 12. Mesmo assim, Jesus não desacreditou na liderança dele. Então, são os desafios que você vai ter dentro da liderança. Outro desafio que é comum na liderança é a falta de recursos para você implementar a tua visão. Há momentos que você não vai ter recurso e a única coisa que vai te sobrar é a fé para crer que Deus proverá. Porque há momentos que as pessoas que estão à sua volta não vão ajudar financeiramente a tua visão. Algumas vão se limitar simplesmente a dizer: estamos orando por ti, líder. Estamos intercedendo por ti, líder. E nesse momento, o que vai te restar mesmo é continuar a crer em Deus e ser persistente até que as coisas comecem a ficar visíveis. Outro desafio que você vai enfrentar na liderança é ouvir muita coisa ao seu respeito negativa. E a maioria destas coisas que você vai ouvir serão mesmo para te fazer desistir e desacreditar na capacidade que Deus colocou em si para você poder liderar. Então, um líder sempre vai ouvir dizer, vai ouvir que dizem. As pessoas vão especular muitas coisas, as pessoas vão falar muita coisa, mas você precisa ser uma pessoa focada e não se esquecer da voz que você ouviu e disse: vá, inicia, avance, fique com essa voz. Outra coisa que você vai enfrentar na sua liderança é lidar com as pessoas que não estão dentro da sua visão. Estas pessoas vão ficar pela apreciação ou pelos skills que você tem, mas elas não estão dentro da sua visão. E lidar com pessoas que não estão dentro da sua visão é muito difícil. Porque dentro do trabalho que você está fazendo, são estas pessoas que vão colocar desordem, e sempre que você falar alguma coisa, na tua ausência, elas vão falar outras coisas. Sabe por quê? Porque elas não estão dentro da sua visão. Como é que você identifica pessoas que não estão dentro da sua visão? Tudo que você fala, depois de você falar, não vão reclamar consigo, mas vão reclamar com os outros que ouviram, para poder os desanimar. É por isso que você às vezes manda a congregação, a igreja ou aqueles que você está a liderar para fazerem uma coisa e dizem sim, vamos fazer, e de seguida você nota que ninguém fez nada. Por quê? Porque no meio tem aquelas pessoas que não acreditam na sua visão e também querem que os outros não acreditam na sua visão. E o mais engraçado disso, não acreditam na tua visão e continuam na tua visão, só para desestabilizar. Então é um público, é um povo que você vai ter que prestar muito atenção para com eles, porque vão desestabilizar o pequeno rebanho, a pequena visão que você já iniciou. O que fazer com essas pessoas? A coisa que você deve fazer com estas pessoas é tirar do meio da sua visão. Danny Timani, assim mesmo, vai por mim, eu sou testemunho. Quando eu dei conta da minha liderança, pessoas que não estavam dentro da minha visão, eu quis os deixar. E essas pessoas cresceram com as pessoas que acreditavam na visão. E quando chegou o momento de desestabilizarem o meu projeto, desestabilizaram de uma forma muito agressiva. E eu, hoje, me arrependo. Porque é que quando dei conta, não os afastei da visão. E por ter lhes deixado, sabe o que aconteceu? Eles afastaram as pessoas que estavam na visão. No meio da sua liderança, você vai encontrar pessoas extremamente difíceis. Como é que você pode lidar com esse tipo de pessoas? Difíceis, mas muito difíceis mesmo. E essas pessoas difíceis são aquele tipo de pessoas que não acatam de imediato aquilo que você fala, aquilo que você diz. Não entram em ação de imediato naquilo que você diz. Como é que você pode lidar com esse tipo de pessoas? Primeiro você terá que ter muita paciência
Segundo, você terá que ser uma pessoa muito longânima. Terceiro, você terá que ser uma pessoa mas extremamente cautelosa. Estar sempre ao pé destas pessoas até que elas comecem a entender, porque são pessoas muito difíceis. E essas pessoas difíceis, a maioria delas tem espírito de reinar-se por elas mesmas. Não fazem muito aquilo que o líder diz, mas aquilo que acham. Então são pessoas extremamente difíceis. Então você vai ter que ter muita paciência e evitar que estas pessoas estejam no meio de pessoas flexíveis que você está a liderar, porque vão sempre fazer perguntas e mostrar dúvidas e desencorajar as pessoas a não fazerem aquilo que a liderança diz. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que o que a liderança diz é o que Deus coloca no coração da liderança. Quando se trata de igreja, quando se trata de um empresário, quando se trata de uma pessoa comum, o que ela diz é o que vai trazer soluções. Se é cristão, o que a liderança diz é o que Deus lhes orientou. Então, é preciso ter muito cuidado também com pessoas difíceis de saber lidar com elas. E o único remédio delas é a paciência, a longanimidade, saber esperar o tempo certo para que comecem a entender aquilo que é a visão. A rebelião é algo comum em qualquer liderança. A rebelião não começou aqui na terra, a rebelião começou nos céus. Lúcifer e os anjos caídos são um exemplo de rebelião. Todo líder deve estar preparado para a rebelião. Não é uma coisa fácil e eu confesso, não consegui superar de uma forma muito fácil quando isso aconteceu na minha vida. É preciso estar preparado como líder para a rebelião. Há anjo que cai. Então há boas pessoas à nossa volta que caem. Há boas pessoas à nossa volta que podem se tornar um anjo da maldade. Então você como líder, em toda a sua liderança, fique ciente que a rebelião vai acontecer. E toda rebelião deixa sequelas, porque um rebelde não sai sozinho. Lúcifer não rebeliou sozinho, ele teve que arrastar pessoas. Então, isso vai ser comum na sua liderança, a rebelião. E saiba lidar com isso. Para o próximo vídeo, deixe a sua sugestão nos comentários ou no nosso inbox, ou mande uma SMS nos contactos que vão passar no rodapé. Meu nome é Danny Timani e foi um prazer partilhar consigo o mentorship. Até o próximo mentorship.